os nossos sonhos perdidos. E o tema dessa mensagem hoje é o seguinte: a fidelidade de um jovem que não desistiu do seu sonho. Repita comigo: a fidelidade de um jovem que não desistiu do seu sonho. Meus irmãos, talvez você entrou hoje na casa de Deus, pensando e questionando dentro do seu coração, dizendo: Deus esqueceu de mim, os meus sonhos foram perdidos, não há mais esperança. Talvez você entrou com o coração hoje aqui triste, machucado, angustiado. Talvez você entrou aqui com o casamento estruturado. Talvez você entrou aqui com seus filhos nas drogas, na prostituição, seu esposo no alcoolismo. Talvez você entrou hoje querendo ouvir uma palavra de Deus. E eu digo para você nessa noite que Deus tem algo para você, minha irmã, meu irmão. Abra teu coração hoje. Deixa a ação do Espírito Santo tocar os nossos corações. E a palavra de Deus vem dizer aqui de um jovem chamado José, que aos 17 anos Deus olhou para aquele jovem e viu o futuro dele. Deus, ele olha hoje para mim, para você, enxerga o futuro. Deus, ele conhece os nossos sonhos, a nossa história. E Deus, ele quer realizar milagre hoje. Quer nos quebrar os grilhões e nos dar uma força e uma conversão aos nossos corações. Quem crê nessa noite, levante sua mão e diga aleluia. Meus irmãos, chegou o momento de nós entendermos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é capaz de restaurar os nossos sonhos, tirar o homem do lamaçal do pecado e dar uma vida de comunhão e de santidade. E a Bíblia diz aqui que os seus irmãos o odiaram por causa dos seus sonhos, das suas palavras. E a Bíblia nos fala que José era um jovem temente, fiel, adorador e obediente ao seu pai Jacó. E nos diz aqui o texto sagrado das Escrituras que José chegou diante do seu pai e dos seus irmãos e disse: olha, pai, eu sonhei que nós estávamos no campo, estávamos pegando feixe, e o meu feixe crescia e crescia, e o feixe de vocês se inclinavam diante de mim. E os irmãos naquele momento não entenderam o sonho de José. E José chegou empolgado novamente e disse: olha, meus irmãos, minha mãe, o meu pai, hoje eu tive um sonho, que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. E naquele momento os irmãos começaram a dizer: realmente tu vai dominar sobre nós? E o seu pai não entendeu o sonho também e disse: porventura, meu filho, nós iremos se inclinar diante de ti. Mas meus irmãos, sabe o que simboliza isso? Simboliza que toda língua confessará no céu, na terra e nos infernos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, meus irmãos. É Ele que deve ser adorado, é o nosso Deus que deve ser contemplado, porque Ele é Senhor do céu, da terra e dos infernos. É um Deus que morreu por nós. E naquele momento eles não entenderam o sonho de José. Deus estava na vida de José, Deus estava na vida daquele jovem que apenas 17 anos optou em fazer a obra de Deus. E naquele momento, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que os irmãos de José estavam no campo e Jacó, preocupado, mandou José ir dar assistência aos seus irmãos. E quando José aproxima, eles dizem: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E José chega com o coração empolgado, e os irmãos naquele momento dizem: olha, hoje nós vamos dar um fim nesse sonhador. A inveja tinha entrado no coração dos irmãos, meus irmãos. A inveja, meus irmãos, a inveja nos tira da presença de Deus. O primeiro assassinato aconteceu pela inveja de Caim matou Abel. Meus irmãos, nós temos que a inveja tem entrado no nosso meio, a inveja dos irmãos. Meus irmãos, Deus quer arrancar dos nossos corações essa maldição.
E naquele momento os irmãos começam a planejar uma estratégia naquele momento para tirar a vida de José. E naquele momento José aproxima, os irmãos pegam José e jogam dentro de uma cisterna. E naquele momento eles pensam em matar José. E o Rubem, seu irmão mais velho, intercede pela vida do seu irmão e disse: olha, nós não podemos matar o nosso irmão, o sangue dele, o sangue do inocente. E eles decidem vender José. E vem passando alguns compradores naquele momento, e eles levam José para a terra do Egito. E naquele momento, meus irmãos, José é vendido a Potifar, um grande homem respeitado no rei, um homem de posição diante da casa de Faraó. E José era um homem, meus irmãos, que a presença de Deus estava na vida de José. José começa a administrar a casa de Potifar. José naquele momento começa a administrar os seus bens, e Potifar vê algo na vida de José. Potifar começa a ver a presença do Espírito Santo na vida de José, e ele começa a administrar os seus bens e tudo que Potifar tinha. E naquele momento, meus irmãos, Potifar, ele sai e deixa tudo na mão de José. E José naquele momento era um homem que tinha caráter. Tinha 3 virtudes na vida de José que todos nós precisamos. José era fiel diante de Deus. José era adorador. E José tinha justiça. José praticava justiça, fidelidade e adoração diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele procura verdadeiros adoradores, meus irmãos. Deus procura homens e mulheres fiéis, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus busca homens e mulheres que decidem em viver uma vida de santidade e de adoração. E naquele momento, meus irmãos, Potifar se dirige do seu lar e deixa na responsabilidade de José. E José naquele momento disse: obrigado, Senhor, pela casa de Potifar, pela esposa de Potifar, pela família dele. E meus irmãos, naquele momento a mulher de Potifar, ela tenta seduzir José. O diabo, meus irmãos, usa de estratégia. E José disse: não, como que eu posso ser fiel diante do meu Deus e do meu Senhor que me confiou a administração do seu lar? Meus irmãos, a função do diabo é destruir os lares. A função do diabo é destruir as famílias. Mas Deus, nessa noite, Ele quer restituir os sonhos perdidos. Ele quer restituir o teu casamento. Ele quer restituir a tua história. Deus, Ele quer mudar o quadro da nossa história. Deus, Ele quer mudar e curar as nossas cicatrizes. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres fiéis e adoradores, que digam não ao pecado, porque o pecado estraga a nossa comunhão com Deus. O pecado, Deus confiou na mão de Adão todo o paraíso. Deus criou o homem, meus irmãos, no estado pleno de santidade. E Adão optou, cedeu a tentação e perdeu a comunhão do céu. E Jesus, pela fidelidade dele, abriu as portas do paraíso. Somos livres hoje para adorar o Senhor. Somos libertos hoje para sentir a unção de Deus. Somos libertos hoje para sentir o toque do Senhor na nossa vida. Por isso, meus irmãos, abra o teu coração hoje, porque essa palavra vai restituir os nossos corações e nos libertar nessa noite. Aleluia, Senhor. E Adão naquele momento cedeu à tentação, e o homem pecou, foi privado da glória de Deus. Deus, Ele quer uma santidade diante das nossas vidas, igreja. Mas nós não podemos desistir dos nossos projetos, dos sonhos que Deus tem na nossa vida. A nossa caminhada é semelhante, meus irmãos,